gente, ao vivo. Meu compromisso com vocês é um compromisso de passar, através dos meios da internet, o que eu penso. É fora do rebanho. Não entrar com o rebanho, não seguir cegamente a opinião publicada. Vocês vejam, por exemplo, esse horror todo à Venezuela. Eu não sou um simpatizante da política do Maduro, mas a Venezuela, que é o país que tem a maior reserva de petróleo conhecida do mundo, fica 4, 5 dias de navio do Texas. E os Estados Unidos compram o petróleo venezuelano em quantidades enormes. Hoje, em função dessa crise com os Estados Unidos, a China está comprando também, e mais que os próprios Estados Unidos. Mas a outra reserva de petróleo que existe no mundo é da Arábia Saudita, que fica 45, 50 dias de navio da costa americana. Então você veja, não há aí uma luta contra o autoritarismo do Maduro, porque a violência criminosa da Arábia Saudita é, pelo que sabemos, extremamente mais perigosa do que possa existir na Venezuela. Agora, eu tive acesso a uma pesquisa da Folha de São Paulo e diz que 84% dos brasileiros são a favor da maioridade, da redução da maioridade penal para 16 anos. Eu postei um Twitter dizendo que eu sou contra, que eu ia fazer um Face a respeito disso, e até meu amigo Celso 3 me interpela sobre períodos de permanência de menores infratores. Eu fiz um artigo quando eu votei contra isso no Senado. Foi uma votação de 11 a 8, nós derrubamos na Comissão de Constituição e Justiça essa história toda. Mas agora, com esta onda de Bolsonaro, parece que querem pôr todas as crianças na cadeia. Eu não digo que em alguns casos excepcionais devam ser objeto de uma punição e de uma detenção mais longa. Mas veja, eu vou ler o que eu escrevi para vocês. Eu estou aqui com o meu iPad na mão com o texto. Tenho sido cobrado por companheiros do Facebook pelo meu voto contra a redução da maioridade penal no Brasil. Por 11 votos contra 8 no Senado, rejeitamos a proposta do PSDB de redução da maioridade penal para 16 anos. Bolsonaro e PSDB, a mesma coisa, em tudo, não é só nisso. Fui um desses 11 senadores e vou explicar para vocês com cuidado a minha posição. A minha preocupação é que se passe a analisar essa questão sobre o clima de pânico. Pânico, a televisão mostra um menor infrator de 13 anos matou o pai e a mãe e uma família, um médico famoso foi agredido na saída do hospital e morreu com a facada do menor de 12, 13 anos. Cria o clima de pânico. Mas eu inicio a minha conversa com vocês dizendo fatos absolutamente isolados. Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se registrou redução da violência. Isso nós examinamos lá no Senado com a consultoria. A Espanha e a Alemanha voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. Não deu certo, eles reduziram e voltaram a aumentar para 18 anos. E hoje, no mundo, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal máxima. Como idade penal mínima, me perdoem. Nossa legislação já responsabiliza toda pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor infrator deve merecer medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, semi-liberdade e internação. A medida é aplicada segundo a gravidade da infração. Não se pode tomar, como eu vinha dizendo, a rama pela floresta. Eu não imagino que, em função de existirem os distúrbios psicossociais enormes, crimes hediondos praticados por menores de 18 anos, nós devemos colocar todos os menores de 18 anos, inclusive quem rouba uma maçã no botequim vizinho à sua casa, na cadeia.
da mesma maneira numa penitenciária. Não tem sentido isso. E mesmo que seja uma instituição especializada, colocaríamos um monstro do assassinato hediondo, o menor realmente bandido, deformado, junto com rapazes e moças que teriam cometido um deslize de pequeno potencial destrutivo ou criminoso. Estamos com essa história da redução numa operação de nivelar tudo numa mesma situação, tudo de uma única maneira. O ingresso precoce do adolescente no nosso sistema carcerário só faria aumentar o número de bandidos, pois tornaria muitos deles distantes de qualquer medida socioeducativa. Ficariam trancafiados, sujeitos à violência, inclusive sexual, das facções que reinam nas prisões brasileiras. A redução da maioridade penal combate apenas a consequência e não a causa. É claro isso, minha gente. Os jovens precisam de expectativa de vida, escolarização, formação profissional, opções gratuitas de lazer. A oferta de educação profissional em nível técnico nas escolas da Rede Pública Estadual do Paraná foi um dos grandes destaques da minha última gestão. Em 2003, pouco mais de 10 mil alunos faziam cursos profissionalizantes. Em 2010, eram quase 100 mil alunos com oferta de educação profissional em 170 dos 390 municípios do Paraná. E deixamos mais de 20 colégios agrícolas com instalações novas e equipadas. Cuidamos da reinserção de jovens de 18 a 29 anos no processo de escolarização em municípios com menos de 200 mil habitantes, pagando auxílio financeiro mensal de R$100. Veja, isso aconteceu lá atrás. Façam a correção monetária. Eu não sou muito bom em matemática objetiva, mas é evidente que seria muito mais hoje. Também criamos um programa de escolarização voltado a jovens do campo, com idades entre 18 e 29 anos, para que terminassem o ensino fundamental com programas de qualificação profissional e atividades de cidadania. Eu estou dizendo a vocês que eu fui governador por 3 vezes e não basta você ter uma opinião a respeito de alguma coisa, você tem que ter uma solução. E nós iniciamos a implementação desta solução no Paraná antes dessa quadrilha do Beto Richa nos vencer num processo eleitoral e tomar conta do Estado. De 2003 a 2010, destinamos 571 milhões e meio do orçamento para proteção e promoção e defesa de crianças e adolescentes. E ainda houve um aporte de 280 milhões do Tesouro do Estado, vinculado ao Fundo da Infância e da Adolescência. Reformamos e construímos 18 centros de socioeducação, CENSES do Paraná. São espaços de atendimento ao adolescente em conflito com a lei e que está cumprindo medida socioeducativa de internação provisória. E construímos mais 4 casas de semiliberdade em Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Cascavel. Em 2003, eram 4 casas com 54 vagas. Em 2010, já eram 104 vagas disponíveis. No projeto arquitetônico das casas, há o cuidado de assegurar um ambiente o mais próximo possível da residência familiar, do ambiente familiar, com quartos, salas, cozinhas e demais dependências. E um dos meus grandes orgulhos foi a criação dos centros de juventude, que são espaços comunitários que oferecem aos jovens entre 12 e 18 anos formação profissional, pessoal e política, além de espaços de convivência para a prática de atividades culturais, artísticas e esportivas. Os centros já estão instalados
em 23 cidades do Paraná. São verdadeiros clubes, como tem os filhos dos mais ricos, com piscinas incríveis e atividades realmente impressionantes. É desta forma, tratando a causa do problema, que podemos manter nossos jovens fora da criminalidade. Estudos mostram que o nosso sistema prisional recupera menos de 30% dos presos, as nossas penitenciárias. Já nas instituições socioeducativas, a taxa de recuperação dos jovens chega a 80%. Temos que ter claro que ninguém nasce delinquente ou criminoso, mas o meio em que vivem as crianças e jovens pobres e miseráveis e a ausência do Estado criam condições para qualquer um desistir de viver e achar que não tem mais nada a perder. Nada contra o endurecimento de penas para criminosos bárbaros menos sem 18 anos. Mas essa equalização, essa bolsonarização desse processo todo, essa loucura de colocar crianças que cometem pequenas infrações. É o Dudu, por exemplo, meu amigo, que de repente foge da guarda da mãe, rouba uma pera e uma maçã no botequim da esquina, um juiz imediatamente interna numa instituição penitenciária. Não, Brasil. Não importa que 84% estejam fascinados com esta loucura que surge nesta campanha agressiva do Bolsonaro, que teve sim sucesso eleitoral. Mas o meu papel não é esse. É claro que eu me magoo por não ter me elegido senador, reelegido senador, mas eu jamais trocaria o meu papel educador, o meu papel de informador da sociedade por um mandato, qualquer que fosse ele, executivo ou legislativo. O mandato não vale o trabalho que nós temos que fazer como cidadãos, esclarecidos, com a oportunidade de termos estudado em boas escolas, lido bons livros, tido bons professores, em escolas públicas fundamentalmente, de aprender. E esse conhecimento tem que ser passado à sociedade. Opinião publicada pela Globo, pela loucura desse grupo que tomou conta do governo, que quer crianças com política de gênero, porque a política deles é de gênero. A menina tem que ser uma princesa. A menina não pode estudar numa universidade porque ela perde a sua feminibilidade. Ela tem que ser uma reprodutora à disposição e obediente ao seu marido. Não. Mulheres, o lugar das mulheres é onde elas quiserem, aonde a sua inteligência as levarem, mas fundamentalmente elas precisam ter o apoio do ensino público, o apoio do Estado, para que não se marginalizem. E isso vale para mulheres e homens, de cor-de-rosa, de azul, de fúcsia ou de roxo. Valeu, minha gente. Esse texto meu é antigo, foi quando eu fui criticado pelo meu voto no Senado da República. E ele já foi republicado hoje no blog do Ismael Moraes e do Celso Nascimento. Lá vocês verão o texto integral. Minha gente, é preciso que a gente tenha coragem de dizer o que pensa e colabore com a formação do Brasil. Esta loucura desse ministro das Relações Exteriores completamente doido e desta confusa ministra Damares, que não entendeu ainda o que é política de gênero, confunde tudo, enrola tudo, e a população está sendo devidamente enrolada nesse processo, tem que acabar. Porque nós vamos viver uma crise terrível. Essa burrice toda não pode levar a lugar algum. Nem na organização da sociedade, nem nos assuntos éticos, e muito menos na loucura econômica do Guedes. Valeu, obrigado, um abraço a vocês.